Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma videoaula, mais uma aula de conhecimentos bancários e agora chegou a hora da resolução 3694 de 2009. Resolução, claro, do Conselho Monetário Nacional, que é o grande órgão normatizador aí do nosso sistema financeiro nacional. Professor, o que trata a resolução 3694? Essa resolução, ela trata, preste atenção, vem comigo, olha só, dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas para funcionar. Ou seja, ele traz o quê? Na minha opinião, uma série de direitos aí que vem reduzir os riscos na contratação. Direitos para quem? Para o cliente, para o consumidor, né? Uma aula curta, uma aula rápida aí. Vamos lá, rapidamente, artigo 1º. O artigo 1º é o artigo mais importante dessa resolução, tá? Então, o artigo 1º é o mais importante, eu já vou dar essa dica para vocês. Então, para vocês se concentrarem aí no artigo 1º. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou seja, o comando do artigo 1º, todas as instituições, instituições financeiras, né, claro, né, todas elas são autorizadas a operar, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estão sujeitos a essa resolução, né? Na contratação de operações, ou seja, na concessão de empréstimos, por exemplo, né, e na prestação de serviços devem assegurar o quê? Primeiro, a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários. Olha que coisa interessante, né? Crédito consciente, né? Então é o seguinte, a instituição financeira deve oferecer o produto ou serviço destinado a atender o quê? Exatamente a necessidade do cliente ou do usuário do sistema. Por quê? Porque se ele faz a mais, com certeza você está aumentando o seu risco. Então você tem que ser de acordo com a necessidade do cliente, né? 2. A integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo nas transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e nos serviços prestados, né? Ou seja, ele não quer o quê? Dúvidas, né? Integridade, ou seja, que aquelas informações sejam fiéis, se elas são confiáveis, a segurança e, claro, sigilo das operações, porque nós temos aí o sigilo bancário aí ainda vigente no nosso país. Então, tudo isso visa o quê? Visa reduzir o risco das instituições financeiras, né? A prestação de informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades, eventuais riscos existentes na execução das operações e na prestação de serviços. Então, nós temos aí todas essas situações aqui. Qual que é essa situação aqui? É a situação de informar plenamente o cliente sobre a sua operação, né? Inciso 4º, o fornecimento tempestivo. O que é tempestivo? Na hora de quê? Ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros documentos relativos às operações de serviço. Então, a instituição financeira tem a obrigação de fornecer tempestivamente estes recibos, né? Vamos lá, outra obrigatoriedade, a utilização de redação clara, objetiva adequada à natureza e à complexidade da operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e documentos destinados ao público, de forma a permitir o atendimento ao conteúdo e identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, locais e demais condições, né? Ou seja, ele quer comunicar, o contrato tem que ser uma comunicação clara, objetiva aí, para que o cliente aí entenda o que está acontecendo no seu contrato, né? Olha que coisa interessante esse cara aqui, ó. A possibilidade de tempestivo cancelamento, ou seja, eu quero cancelar, então é na hora, né, de contrato, então cancelamento tempestivo de contratos, né, grande possibilidade de prova aí, esse inciso 6º. Inciso 7º, né, a formalização de título adequado, estipulando direitos e obrigações para abertura, utilização e manutenção da conta de pagamento pós-paga, né? Então temos aí a formalização, né, do título adequado aí, então toda a questão da formalização legal, né? Inciso 8,
Encaminhamento de instrumento, ou seja, de contrato, né, de pagamento a domicílio, ó, instrumento de contrato de pagamento a domicílio do cliente ou usuário ou habilitação somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização. Isso aqui é muito quando envia um cartão de débito da sua casa, por exemplo, que ele só pode ser habilitado com sua expressa solicitação do cliente, né? Ok, né? 9. A identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento, transferência, em demonstrativos e faturas de pagador. Você fez uma transferência bancária lá para quem? Então vai ter que ter identificação final, né? De quem que está recebendo aquele recurso. Inclusive nas situações em que o serviço de pagamento envolver instituições participantes de diferentes arranjos de pagamento. Ou seja, ele quer comunicar claramente quem faz parte do sistema, né? Vem comigo, parágrafo único, né? Para fins do cumprimento do disposto no inciso 3, no caso de abertura de conta de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecido também prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras básicas, os riscos existentes, os procedimentos para a contratação e para a rescisão das medidas de segurança, inclusive no caso de perda, furto ou roubo de credenciais e a periodicidade e forma de atualização pelo cliente de seus dados cadastrais. Então ele quer receber o quê? Abriu a conta, você recebe um prospecto das principais informações aí ao seu direito de consumidor. Artigo 2º revogado, artigo 3º, né? Já estamos chegando ao final aí dessa aula aqui, VaptVupt, uma aula rápida, né? É vedada, ou seja, é proibido às instituições financeiras, referido no artigo 1º, ou seja, todas elas, né, ó, recusar ou dificultar aos clientes e usuários de seus produtos e serviços, então recusar, né, o acesso aos canais de atendimento convencionais. O que é isso? Caixa presencial, inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese de oferecer atendimento alternativo eletrônico. Então o cara chega lá, tá? O cara chega lá e não, eu quero ser atendido pela pessoa. Então esse comportamento ele é proibido. Também boa questão de prova, né? Vou ler de novo para vocês. É vedado, é proibido a todas as instituições financeiras recusar ou dificultar. Não, você tem que passar por triagem, tal. Está dificultando o direito ao consumidor, né? O bancário, aos clientes e usuários de seus produtos e serviços, né? Ok, o cara é cliente, né? O acesso aos canais de atendimento convencionais, ou seja, pessoa humana, né? Inclusive nos guichês de caixa, mesmo na hipótese de oferecer atendimento alternativo eletrônico. Então é vedado. Tá aí, né? E aí, professor, diante disso, claro que o setor bancário fez um lobby muito grande, mas para aí, né? E no artigo 200, em 2016, ele deu uma amenizada nessa situação. O que foi colocado aqui? Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica às dependências exclusivamente eletrônicas e nem à prestação de serviços de cobrança de recebimento decorrente de contratos e convênios que prevejam canais de atendimento exclusivamente eletrônico. Ou seja, você tem lá um boleto que lá está previsto um contrato que é exclusivamente eletrônico, então não entra na regra geral aí. Então, se você é cliente, é correntista, você pode ter direito aí ao acesso presencial. Agora, o que eu vou falar aqui na 216, nós temos aí os bancos 100% eletrônicos, né? A conta eletrônica, né? Aí tudo bem, você já abre a conta eletrônica do banco. Então isso aí é outro tipo de conta, né? Aí sim, você vai ser só atendimento eletrônico, né? Parágrafo 2º. A opção pela prestação de serviços por meios alternativos ou aos convencionais é admitida desde que adotadas as medidas necessárias para preservar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados em face dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo às instituições informá-los os riscos existentes, né? Ok? Vamos lá, para finalizar. As instituições devem divulgar em suas dependências e nas dependências dos estabelecimentos onde os produtos são ofertados, em local visível e em formato legível, as informações relativas a situações que impossibilitem a realização de pagamento ou de recebimento em canais de atendimento existentes, a exemplo dos contratos e convênios que prevejam canais de atendimento exclusivamente eletrônicos dos boletos de pagamento vencidos fora do padrão, bem como do pagamento com cheque, né? Então aí, essas informações aí. Terminamos aí essa aula, né? Artigo 4º, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º, ficam revogadas as resoluções 2878, né? E 2892,
tá? Brasília, 26 de março de 2009. Henrique de Campos Meireles, olha aí, o Meireles resolve, né? Presidente, o cara foi presidente do Banco Central, ministro da Economia, né? Ministro da Fazenda, perdão, e foi também aí, né? Candidato à presidência da República, né? Henrique de Campos Meireles. Finalizando essa grande aula com uma frase aí muito interessante, olha só. Não reclame da vida, levante a cabeça. Dias ruins são necessários para que os dias bons valem a pena, né? Exatamente, né, cara? Dias ruins são necessários para você dar valor àquilo que é bom. Infelizmente, o ser humano é assim, tá? O ser humano tem uma dificuldade muito grande de dar valor àquilo que realmente é bom, né? Ele só dá valor depois que ele perde, depois que ele passa na pele e sente o que é ruim, aí ele passa a dar valor. Era famoso, era feliz e não sabia. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.